Buenos dias, a paz do Senhor, sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso momento de leitura da palavra do Senhor. Hoje é domingo, que o Senhor te abençoe nesse dia, que seja um dia poderoso, maravilhoso, muito abençoado para a sua vida. E que Ele fale ao seu coração agora por meio desta leitura do livro de Zacarias. Vamos dar sequência agora nos capítulos 7, 8 e 9. E hoje já é o penúltimo dia também, porque depois vamos finalizar. Amém? Então Deus te abençoe, que você tenha um dia de domingo muito abençoado em família e também de cultos na sua igreja. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Zacarias capítulo 7. Em 7 de dezembro do 4º ano do reinado de Dário, o Senhor deu outra mensagem a Zacarias. O povo de Betel tinha enviado Sarezer, Regem, Maleque e seus homens para buscar o favor do Senhor e para perguntar aos profetas e aos sacerdotes no templo do Senhor dos Exércitos: devemos continuar a lamentar e jejuar no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Em resposta, o Senhor dos Exércitos me deu esta mensagem: diga a todo o seu povo e a seus sacerdotes: durante estes 70 anos de exílio, vocês jejuaram e lamentaram no 5º e no 7º mês. Mas foi de fato para mim que jejuaram? E agora não comem e bebem apenas para agradar a si mesmos? Não é esta a resposta e a mesma mensagem que o Senhor proclamou por meio dos profetas no passado, quando Judá e Jerusalém e as cidades de Judá estavam cheias de gente, e quando havia muitos habitantes no Neguebe e nas colinas de Judá? Então Zacarias recebeu esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: julguem com justiça e mostrem compaixão e bondade uns pelos outros. Não oprimam as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros, nem os pobres, e não tramem o mal uns contra os outros. Seus antepassados não quiseram ouvir esta mensagem. Em rebeldia, deram-me as costas e taparam os ouvidos para não escutar. Tornaram o coração duro como pedra, para não ouvir as instruções nem as mensagens que o Senhor dos Exércitos lhe enviou, por meio de seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos ficou tão irado com eles, porque não quiseram ouvir quando eu os chamei. Não os ouvi quando eles me chamaram, diz o Senhor dos Exércitos. Como um vendaval, eu os espalhei entre as nações distantes, que eles não conheciam. Sua terra ficou tão desolada que ninguém sequer passava por ela. Transformaram sua terra agradável num deserto. Zacarias capítulo 8. Então recebi outra mensagem do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muito ciúme do monte Sião e sou consumido pelo zelo por ele. Assim diz o Senhor: voltarei para o monte Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres idosos voltarão a caminhar apoiados em suas bengalas nas ruas de Jerusalém e se sentarão juntos nas praças. E as ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Assim diz o Senhor dos Exércitos: no momento, isso pode lhes parecer impossível, ó remanescente do povo. Mas acaso é impossível para mim? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: podem ter certeza de que resgatarei meu povo dos lugares para onde foram levados no leste e no oeste. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Eles serão o meu povo
e eu serei o seu Deus, fiel e justo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes e completem a tarefa. Desde que lançaram os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, vocês têm ouvido o que os profetas dizem a respeito de terminar a obra. Antes de iniciarem os trabalhos do templo, não havia dinheiro para contratar pessoas ou pagar por animais. Nenhum viajante estava seguro, pois havia inimigos por toda parte. Eu os havia incitado uns contra os outros. Agora, porém, não tratarei mais o remanescente do meu povo como o tratei no passado, diz o Senhor dos Exércitos, pois agora plantarão as sementes em paz. As videiras ficarão carregadas de uvas, a terra produzirá suas colheitas e os céus derramarão o orvalho. Darei essas bênçãos como herança ao remanescente deste povo. Entre as outras nações, Judá e Israel se tornaram símbolo de nação amaldiçoada, mas não será mais assim. Agora eu os resgatarei e os transformarei em bênção. Portanto, não tenham medo, sejam fortes e continuem a reconstruir o templo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: eu estava decidido a castigá-los quando seus antepassados provocaram minha ira, e não voltei atrás, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, porém, estou decidido a abençoar Jerusalém e o povo de Judá. Portanto, não tenham medo. Isto é o que vocês devem fazer. Digam a verdade uns aos outros. Em seus tribunais, pronunciem sentenças justas que conduzem à paz. Não tramem o mal uns contra os outros. Não se agradem de fazer juramentos falsos. Odeio todas essas coisas, diz o Senhor. Esta é outra mensagem que recebi do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os jejuns habituais que vocês têm observado no 4º mês, bem como no 5º, no 7º e no 10º mês, chegaram ao fim. Eles se tornarão festas de alegria e celebração para todo o povo de Judá. Portanto, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pessoas de nações e cidades de todo lugar virão a Jerusalém. Os habitantes de uma cidade dirão aos habitantes da outra: venham conosco a Jerusalém para pedir ao Senhor que nos abençoe. Vamos adorar o Senhor dos Exércitos. Estou decidido a ir. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para buscar o Senhor dos Exércitos e pedir que ele os abençoe. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia, 10 homens de nações e línguas diferentes agarrarão a barra das vestes de um judeu e dirão: deixe que o acompanhemos, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Zacarias capítulo 9. Esta é a sentença do Senhor contra a terra de Adraque e a terra de Damasco, pois os olhos da humanidade, incluindo os de todas as tribos de Israel, estão voltados para o Senhor. A destruição é garantida para Ramate, perto de Damasco, e para as cidades de Tiro e Sidom, embora sejam tão astutas. Tiro construiu fortalezas e tornou a prata e o ouro tão comuns quanto o pó e a lama nas ruas. Mas o Senhor despojará Tiro de seus bens e lançará suas fortalezas no mar. A cidade será consumida pelo fogo. Ascalon verá a queda de Tiro e se encherá de medo. Gaza tremerá de pavor, e o mesmo acontecerá a Ecrom, pois sua esperança será frustrada. O rei de Gaza será morto e Ascalon ficará deserta. Estrangeiros ocuparão Asdod. Sim, acabarei com o orgulho dos filisteus. Arrancarei de sua boca a carne com sangue e de seus dentes tirarei os detestáveis sacrifícios.
Então os filisteus que sobreviverem adorarão o Senhor, o nosso Deus, e se tornarão uma nova família em Judá. Os filisteus de Ecrom se unirão ao seu povo e ao meu povo, como fizeram em outros tempos os jebuseus. Guardarei meu templo e o protegerei dos exércitos invasores. Nunca mais estrangeiros opressores invadirão a terra de meu povo, pois agora eu a vigio de perto. Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, o seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumentinho cria de jumenta. Removerei de Israel os carros de guerra e de Jerusalém os cavalos. Destruirei as armas usadas na batalha, e seu rei trará paz às nações. Seu reino se estenderá de um mar ao outro, e do rio Eufrates até os confins da terra, por causa da aliança que fiz com vocês, aliança selada com sangue. Livrarei seus prisioneiros da morte em um poço sem água. Voltem para a fortaleza, todos vocês, prisioneiros que ainda têm esperança. Hoje mesmo proclamo que lhes darei o dobro do que perderam. Judá é meu arco, Israel é minha flecha, os filhos de Sião são minha espada, e como um guerreiro eu a empunharei contra os gregos. Sim, o Senhor aparecerá sobre o seu povo, suas flechas sairão como relâmpagos. O Senhor soberano tocará a trombeta e atacará como um redemoinho vindo do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá, e eles lançarão pedras contra seus inimigos e os derrotarão. Gritarão na batalha como se estivessem embriagados de vinho. Ficarão cheios de sangue como uma bacia Ficarão cheios de sangue como uma bacia, coberto de sangue como os cantos do altar. Naquele dia o Senhor, seu Deus, salvará seu povo, como o pastor salva suas ovelhas. Eles brilharão em sua terra, como joias numa coroa. Ah, como serão belos e maravilhosos! A fartura de trigo dará vigor aos rapazes, e o vinho novo fará florescer as moças.